Olá, tudo bem? Estamos começando mais um programa A Arena do Futuro. Hoje um tema maravilhoso da série Apocalipse, a Resposta. Prepare o seu coração, a sua Bíblia, reúna a sua família para juntos conhecermos mais e mais da Palavra de Deus. O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema contundente, difícil, mas um tema maravilhoso. Nós vamos falar sobre um atentado à verdade. Na verdade, eu quero mostrar para você qual é a estratégia do inimigo para destruir a verdade. Hoje vamos falar sobre Apocalipse, capítulo 17. Então, veja só como esse tema vai mexer com você, com a sua família e, claro, mexe para o bem, para despertar para a salvação. Então, vamos ver qual é a estratégia do inimigo. Apocalipse, capítulo 17. Apocalipse 17, versos do 1 até o versículo 6. Depois a gente vai ler também o 7 e alguns mais. Mas do 1 até o 6, eu não vou ler todos de uma vez. Nós vamos ler parte por parte, versículo por versículo, e vamos explicando na própria Bíblia o significado de cada coisa. Vamos lá. Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Bom, a Bíblia logo de início já fala de uma meretriz sentada sobre muitas águas. Você sabe que é impossível uma pessoa sentar sobre as águas. Mas a Bíblia usa essa linguagem. Por quê? Porque isso é Apocalipse, essa é uma linguagem figurativa, uma linguagem simbólica. No caso, mulher em profecia significa igreja. Está lembrado? Nós falamos isso aqui no Arena, nos programas anteriores. Mas para você que chegou agora, é só você ir para Efésios capítulo 5, verso 23 e 32, em que a Bíblia confirma que assim como Jesus é o cabeça da igreja, a mulher, ou melhor, o marido é o cabeça da mulher. Então, para ficar mais claro, o texto diz assim: assim como o marido é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, comparando Jesus com o marido e a mulher com a igreja. Esse texto, então, apresenta uma mulher, e esta mulher é símbolo de uma igreja. E sentada sobre as águas, de acordo com o verso 15, mesmo capítulo, Apocalipse 17, verso 15, deixa bem claro que águas quer dizer povos, multidões, nações e línguas. Então, nesse caso, a mulher que está sentada sobre as águas representa uma igreja, um movimento religioso que estaria estabelecido no meio da humanidade e nos 4 cantos da terra. Estamos falando de uma igreja, de um movimento religioso mundial. Entendeu? Então, Apocalipse 17 apresenta um movimento religioso, apresenta uma igreja, apresenta uma denominação forte e poderosa. Só que o problema dessa revelação aqui, o problema que traz o capítulo, é que a Bíblia fala de uma prostituta, de uma meretriz. Então, nesse caso, o Apocalipse revela que a estratégia do inimigo para então produzir o atentado à verdade seria através de uma igreja, seria através de um movimento religioso. E isso chama a nossa atenção, não chama? Imagina você, Satanás, estabelecer um movimento religioso através do qual ele iria produzir e provocar uma ferida, iria destruir a vida espiritual de tanta gente, usando a igreja como uma estratégia terrível, porque quando você fala em igreja, quando você fala em Bíblia, quando você fala em Deus, você está falando de coisas sagradas, importantes, e as pessoas são levadas a acreditarem naquilo. Então, a estratégia foi bem elaborada, a estratégia foi bem pensada, e o inimigo usa a igreja de uma maneira disfarçada. Por trás da igreja, por trás do movimento, ele então começa a minar as verdades e a jogá-las por terra. Então, entenda bem o contexto todo. A mulher do 17, essa meretriz do capítulo 17, é símbolo de uma igreja corrupta, de uma igreja que prostituiria a verdade, de uma igreja que lançaria a verdade de Deus por terra. Por isso que a Bíblia chama essa mulher de meretriz.
e diz que ela estava sentada sobre muitas águas, porque está tratando de uma igreja que estaria presente no mundo todo, em todos os países do mundo e com muita força, com muito poder. O versículo 2 já revela alguns detalhes mais a respeito desta igreja. Lembre-se que esta igreja é um movimento que estaria sendo usada como instrumento do inimigo para atacar as verdades. Veja só o verso 2. Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os habitantes da terra. Percebeu? O texto deixa bem claro o seguinte, deixa bem claro que os reis da terra se prostituíram com ela. Em outras palavras, essa mulher meretriz, essa igreja, ela teria alianças com os líderes políticos da terra. A Bíblia usa o termo reis, a palavra reis. Significa que a igreja estaria unida com políticos, com movimentos políticos. Por isso que diz a Bíblia, os reis da terra se prostituíram com ela. Por isso, os reis da terra estão presos ou ligados a ela. Entende? Essa mulher conseguiu formar aliança com a classe política ou aqueles que mandam e desmandam nos países. Isso que diz o versículo 2. O versículo 3 é mais impressionante ainda. O versículo 3 revela o seguinte, observe. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então o verso 3 mostra que essa mulher seria dirigida, coordenada pela besta do Apocalipse. Por isso que a mulher está montada na besta. Então a besta conduz essa mulher, a besta conduz esta igreja, entendeu? E é isso que diz o versículo 3. O versículo 3 mostra, então, a mulher sobre a besta e diz que essa besta, ela tem 7 cabeças e tem 10 chifres. Exatamente as mesmas características da besta de Apocalipse 13. Então, você percebe que estamos tratando de uma igreja que teria o apoio político, uma igreja que receberia apoio financeiro e favores da política, dos reis, dos imperadores. A Bíblia fala de uma igreja que estaria presente em todos os lugares do mundo, e a Bíblia fala de uma igreja que teria pacto com a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse seria a liderança desta igreja, seria aquele movimento que conduz a mulher. O versículo 4 começa a revelar que igreja é essa. O versículo 4 começa a descrever que igreja seria essa no nosso mundo. Veja o verso 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Esse verso é muito significativo. Ele já começa dizendo que essa mulher seria muito rica. Ou seja, é uma igreja extremamente rica. Tem ouro, pedras preciosas, pérolas. Não está falando de uma igreja simples, não. Está falando de uma igreja poderosa financeiramente, que tem uma riqueza muito grande. Por isso que a Bíblia descreve dessa forma. Mulher vestida de púrpura, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas. Depois que a Bíblia deixa claro que essa mulher é rica, a palavra de Deus então usa 2 palavras que nos ajudam a entender quem é essa mulher. Veja as 2 palavras no verso 4. A mulher tinha um cálice de ouro na mão e dentro desse cálice tinha abominação e imundícia da sua prostituição. Então vamos imaginar o seguinte, eu tenho aqui um copo com água, né? Um copo com água, está aqui. A Bíblia diz que a mulher tinha na sua mão um cálice, só que era um cálice de ouro. E dentro do cálice não havia água e não havia vinho. Dentro do cálice havia outro tipo de vinho, outro tipo de bebida. O verso 4 fala que esse cálice que a mulher tinha na mão estava transbordando de 2 coisas, de abominação e também imundícias da sua prostituição.
Então você imagina, o cálice dessa mulher estava cheio, transbordando de abominação e da imundícia da sua prostituição. É esse tipo de bebida, esse tipo de conteúdo que a mulher estaria dando para os seus fiéis. Ou seja, as doutrinas ensinadas por esta mulher, de Apocalipse 17, são doutrinas espúrias, são doutrinas falsas, são doutrinas que não cura as pessoas, não santifica as pessoas, mas destrói, mata e as leva para a perdição. Porque o cálice que ela dá para os fiéis, a bebida que ela dá para os fiéis, o ensinamento, a doutrina, a mensagem, o sermão que essa mulher passa, é uma mensagem que, segundo o verso 4, é uma mensagem que leva abominação, que leva e produz abominação e também imundícia da sua prostituição. O que será que a Bíblia diz sobre o significado dessas palavras? Por exemplo, o que seria abominação? O que seria isso? Bom, a abominação deve ser algum tipo de atitude que leva Deus a reprovar totalmente tal atitude. Eu vou mostrar um texto na Bíblia que vai nos ajudar a entender isso. Veja o que diz Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Olha só. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Entendeu? Então esse texto diz assim, que não pode entrar no céu, nem na nova terra, nem na nova Jerusalém, aquele que pratica abominação e mentira. E eu pergunto, o que é que havia dentro do cálice da mulher? Não era abominação? Era. Então, essa mulher do capítulo 17 ensina de tal maneira, transmite uma mensagem tão terrível, que ao invés de salvar a pessoa, condena a pessoa. Entendeu? Então, as pessoas que estão frequentando esta igreja de Apocalipse 17, elas não estão sendo conduzidas para o céu, estão sendo conduzidas para a perdição. É o que diz o texto. Por quê? Porque o Apocalipse 21, verso 27, fala que quem pratica abominação e mentira não pode entrar no reino de Deus. E justamente é esse tipo de doutrina, de ensinamento, que a mulher do capítulo 17 estaria ensinando para os seus membros e para toda a humanidade. É isso que aparece dentro do cálice da mulher. Ainda dentro do cálice, no verso 4, diz que havia imundícia da sua prostituição. E isso é muito grave, extremamente grave. Imundícia da sua prostituição. Ou seja, essa mulher estaria ensinando uma doutrina prostituída. O que seria uma doutrina prostituída? Seria uma doutrina onde mistura verdade com mentira, o certo com o errado, o santo com o profano. Essa mulher do capítulo 17 é especialista em misturar as duas coisas. E isso é chamado na Bíblia de prostituição, imundícia da sua prostituição. Eu vou ler um texto em Ezequiel que nos ajuda a entender melhor essa frase do Apocalipse 17. Vamos para Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel está bem aqui? Capítulo 37, melhor dizendo. Vamos ver aqui se é o 37 ou o 36. Eu vou conferir e nós vamos ler juntos. É capítulo 36 mesmo. Ezequiel 36, e nós vamos ler o verso 25. Atenção, 25. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Você percebe que esse verso, ele associa imundícia com idolatria. Por isso que fala, eu purificarei você da imundícia e também dos seus ídolos. Portanto, a idolatria está relacionada à imundícia espiritual. E você lembra que dentro do cálice daquela mulher, dentro do cálice dela, havia exatamente isso. Vamos voltar para Apocalipse 17, verso 4, a última parte que fala assim, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Ou seja, o ensinamento dessa mulher é um ensinamento que
tira a salvação das pessoas, que conduz as pessoas à perdição, conforme diz Apocalipse 21, 27. E também, os seus ensinamentos estão misturados com idolatria. Ou seja, a idolatria estaria presente nesta igreja de Apocalipse capítulo 17. Entendeu? Então o cálice dela transbordava desse tipo de coisa, desse tipo de abominação. É algo horrível, não é? É horrível. Eu estou falando tudo isso para você, mas meu coração está apertado. Sabe por que está apertado? Porque a gente sabe que no meio dessa igreja, do Apocalipse 17, tem gente boa, gente sincera. Mas infelizmente, essas pessoas estão sendo enganadas, estão sendo conduzidas para um caminho ou por um caminho que não é a vontade de Deus. Mas fique tranquilo, porque no programa de hoje nós vamos mostrar qual é o plano de Deus para cada ser humano, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Agora, antes de entendermos isso, infelizmente, a gente tem que entrar nesse assunto tão terrível que apresenta uma igreja falsa, uma igreja meretriz, uma igreja que seria instrumento de Satanás, seria a estratégia do inimigo para lançar as verdades de Deus por terra. Creio que está ficando claro para você esse tema. Nós vamos fazer o seguinte, nós fomos até o verso 4. Nós vamos continuar a partir do verso 5, mas vamos fazer um intervalo e logo depois do intervalo nós vamos retomar o estudo a partir do versículo 5. Aproveite o espaço, aproveite o intervalo para convidar uma pessoa, um amigo, um familiar, mais alguém para estudar a Bíblia conosco aqui no Arena. Até já! Muito bem, já estamos de volta com a Arena e hoje estamos tratando de Apocalipse 17, a estratégia do inimigo dentro da série Apocalipse, a resposta. Você viu no primeiro bloco que a Bíblia trata de uma mulher prostituta, ou seja, ela prostituiria as verdades da Bíblia, os textos bíblicos e as doutrinas da palavra de Deus. Vamos então continuar a partir do verso 5. Apocalipse 17, verso 5, diz assim: na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Esse texto é impressionante. Diz que na testa, na fronte dessa mulher, havia uma frase, e a frase era: Babilônia, a grande, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Percebe que isso é fortíssimo. Ou seja, nós não estamos lidando com uma coisa qualquer, com um movimento qualquer. A Bíblia está lidando com um movimento muito forte. Ou seja, com um movimento religioso extremamente poderoso, que seria um instrumento nas mãos do inimigo. Imagina, Babilônia. Esse nome, Babilônia, aparece no Antigo Testamento. Você sabe que existia uma cidade chamada Babilônia. Depois, essa cidade foi crescendo, sua influência, seu domínio, e tornou-se um império, o Império de Babilônia, de Nabucodonosor. Só que, como nós sabemos, a cidade de Babilônia não existe mais, foi destruída. E o Império Babilônico também não mais. Agora, a palavra Babilônia vem de Babel. Você lembra da Torre de Babel? Pois é, a palavra Babilônia, ela deriva dessa palavra Babel. E você sabe que Babel, a Torre de Babel, era uma tentativa humana de resolver os seus próprios problemas. Era uma tentativa humana de encontrar a salvação com as suas próprias obras. Eles queriam construir uma torre e através dessa torre eles se protegeriam de um futuro dilúvio, de um outro problema que poderia acontecer na face da terra. Era uma ação humana para tentar chegar até o céu, chegar até Deus e tudo mais. Inclusive, Babel também significa porta do céu. Entende? E o resultado dessa Torre de Babel, você já sabe, foi uma confusão, porque Deus confundiu a língua deles. Aí, de Babel vem Babilônia. Portanto, Babilônia tem dois significados básicos. O primeiro é confusão. O outro é salvação pelas obras. Entende? A palavra Babilônia traz em si esses significados. A salvação pelas obras e a confusão. Agora, no Apocalipse 17, aparece na testa da mulher escrito assim: Babilônia a grande.
Nesse caso, é a Babilônia espiritual. Então, essa mulher do 17 é uma igreja que teria o espírito babilônico. Qual que é o espírito babilônico? É ensinar a salvação pelas obras. É dizer que as pessoas podem ser salvas fazendo suas penitências, cumprindo os sacramentos, entendeu? Ou seja, através das suas próprias ações, suas próprias obras. Esse é o espírito babilônico, é ensinar salvação pelas obras. E o resultado desse ensinamento é a confusão. Por isso, se trata de uma igreja também confusa, que entra em contradição, que ensina uma coisa aqui, outra ali. Se você juntar os ensinamentos dela, você vai perceber que existem contradições. Entendeu? Por isso, a Bíblia Sagrada chama essa mulher de Babilônia. Na testa dela está escrito assim, Babilônia. Uma igreja que ensina salvação pelas obras e que é confusa também, e os membros dessa igreja também são confusos, porque percebem que existem coisas verdadeiras, mas tem coisas que não são verdadeiras, e isso produz uma confusão na cabeça das pessoas e uma confusão doutrinária também. Esse é o espírito babilônico. E a Bíblia, além de chamar essa mulher de Grande Babilônia, chama também de Mãe das Meretrizes. Ou seja, a Bíblia agora está dizendo que essa mulher mãe, essa igreja mãe, ela teria filhas, e essas filhas teriam a mesma natureza da mãe. Isto é, a mãe é uma igreja, e as filhas também seriam igrejas. A mãe, a igreja mãe, é chamada de prostituta, e as filhas da mãe também seriam prostitutas. Então, quando a Bíblia fala de Grande Babilônia, a Bíblia não está se referindo somente a uma igreja, mas está se referindo a um complexo religioso, a um movimento que envolve várias denominações que, infelizmente, seguem a doutrina prostituída pela mãe. A mãe prostituiu as doutrinas bíblicas e existem muitas outras igrejas que são filhas que seguem as doutrinas prostituídas da mãe. Eu vou dar a você um exemplo logo de cara. A igreja mãe de Apocalipse 17, a Grande Babilônia, a meretriz mãe, essa igreja prostituiu os 10 mandamentos. Você sabe que o 4º mandamento da lei de Deus, e lembre-se que os 10 mandamentos estão em Êxodo capítulo 20. Quando você vai lá para o 4º mandamento da lei de Deus, está escrito assim, ó: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, ninguém da tua casa, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse é o 4º mandamento. O que essa mulher do capítulo 17 fez? Simplesmente tirou esse mandamento, aboliu esse mandamento e colocou um outro dia de guarda no lugar desse mandamento. Aí você pega lá o catecismo romano e está escrito assim: guardar domingos e dias de festas. Entendeu? Então isso é uma prostituição espiritual. Prostituiu os mandamentos. Se você vai lá no 2º mandamento, o 2º mandamento fala assim: não farás para ti imagens de esculturas, e não te encurvarás diante delas. Você vai lá no catecismo romano, e esse mandamento não aparece, foi tirado, entendeu? Então, eles prostituíram os 10 mandamentos, isso quem fez foi a mãe, ok? A mulher do 17. Só que agora a Bíblia fala que a mãe tem as suas filhas, e que as filhas são tão meretrizes quanto a mãe. Em outras palavras, existem outras igrejas que também aceitaram os mandamentos prostituídos pela mãe. Deu para você entender? E por isso que a Bíblia fala assim: estava escrito na testa da mulher, Babilônia a Grande, mãe das meretrizes. Entende? Então, existem várias outras igrejas que também aceitaram as doutrinas prostituídas da mãe. Eu dei um exemplo. Nós poderíamos citar outros exemplos. E eu vou citar, no momento oportuno nós vamos mencionar. Porque o nosso propósito aqui não é ferir você, é proteger você.
O nosso propósito aqui não é agredir você, mas é mostrar a verdade para você ser protegido e não cair na armadilha, na arapuca do inimigo. Ok? Porque o grande problema não está com você. O grande problema não está contigo. O grande problema está com a liderança da igreja de Apocalipse 17, tanto da mãe quanto das filhas. Ou seja, os líderes religiosos não ensinam a Bíblia para as pessoas. Eles não têm interesse nisso. Quanto mais ignorante para eles, melhor. Quanto menos a pessoa conhecer da palavra de Deus, melhor. Por quê? Porque eles podem manipular as pessoas. Eles podem administrar de uma maneira desonesta. Tanto a mãe quanto as filhas. Por isso que as pessoas, infelizmente, não abrem a Bíblia para fazer estudo bíblico. Esses dias, eu recebi um telefonema no meu escritório e a pessoa falou assim: pastor, eu estou assistindo o Arena e tem sido uma bênção na minha vida. Eu estou aprendendo coisas que há 20 anos de igreja evangélica que eu frequento, eu não aprendi, eu não sabia. E a pessoa diz assim: pastor, você poderia enviar para mim mais estudos bíblicos? Porque na minha igreja não tem estudo bíblico. Na minha igreja, o nosso pastor e a nossa liderança, eles não ensinam a Bíblia para a gente. Eles só lêem um versículo e começam a pedir dinheiro. Lê um versículo e começa a pedir dinheiro. É um versículo, pede dinheiro, exorcismo e gritaria e tal. Mas nós, dizia ele, queremos aprender a Bíblia, mas a gente não tem isso. E agora, através do Arena, eu estou aprendendo a palavra de Deus. E eu quero saber mais. Me manda, pastor, mais estudos bíblicos. E a nossa equipe já está enviando para ele, já enviamos vários estudos bíblicos. Então, meu amigo, vale a pena. E esse texto diz: Babilônia, a grande, mãe das meretrizes e mãe das abominações da terra. Você entendeu por que está escrito Babilônia lá? Porque significa confusão e salvação pelas obras. Isso ocorre com a mãe e também com as filhas. Agora, o texto não para por aí, o texto continua. Vamos para o verso 6 agora, verso 6. Diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Que texto impressionante. Esse texto é super esclarecedor. Esse texto já nos ajuda a descobrir que mulher é essa. O texto diz que a mulher estava embriagada, mas não estava embriagada com bebida alcoólica, estava embriagada com o sangue dos santos. Como é isso? Embriagada com o sangue dos santos? Nós temos que fazer aqui uma pergunta: quem são os santos? Por que essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos? Quem são os santos? Vamos ver? Apocalipse 14, verso 12. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, santos são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé, como diz o texto, e a fé em Jesus. E o que é que diz Apocalipse 17, verso 6? Que a mulher prostituta estava embriagada com o sangue dos santos. Isto é, a mulher do 17, além de prostituir os mandamentos, além de adulterar os mandamentos, ainda perseguiu e matou aqueles que guardavam os mandamentos de Deus. Por isso a Bíblia diz que a mulher está embriagada, ou estava e ainda está embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E João diz assim: quando a vi, admirei-me com grande espanto. Claro, agora você para e pergunta: pastor, quando foi que essa mulher se embriagou com o sangue dos santos? Ora, foi quando essa mulher, essa igreja, perseguiu os cristãos. E você sabe que isso aconteceu na Idade Média. A Idade Média, que é um fato histórico, está registrado na história, a gente estuda sobre isso até na nossa escola, na 5ª série, na 4ª série, na 6ª série. Ou seja, nós estudamos esse assunto no dia a dia. Tem livros, tem filmes, entendeu? Tem várias literaturas que tratam desse tema. Portanto, não é um tema só mencionado pela Bíblia. A história registrou. E você sabe que eles perseguiram os cristãos de maneira terrível. Eles queimaram Bíblias,
queimaram Bíblias, mataram cristãos, jogaram cristãos nas fogueiras, as fogueiras de Roma, e também jogavam os cristãos para os leões famintos. Eles adulteraram os mandamentos de Deus, mudaram as doutrinas de Deus. Por isso que a Bíblia diz, a mulher estava embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Portanto, essa mulher aqui, do capítulo 17, a mãe, tornou-se a estratégia do inimigo para justamente atrair pessoas, enganá-las e levá-las à perdição. E nós estamos aqui hoje estudando esse assunto justamente para abrir sua mente, para abrir seus olhos, para que você não venha cair no engodo de Satanás. Para que você permaneça firme nos princípios da palavra de Deus. Amém? Esse texto do verso 6 é um texto que é super esclarecedor, mas eu tenho um outro texto que nos deixa entender de maneira mais clara ainda que mulher é essa e onde ela está localizada, em que lugar do planeta está a mulher do capítulo 17. Eu vou te mostrar esse texto, é realmente algo impressionante, você vai tomar um susto, como a Bíblia fala de maneira tão clara, dá nome, dá endereço, dá CPF, dá o e-mail, dá o Twitter, dá o Facebook, dá tudo dessa mulher. Daqui a pouco, depois do intervalo, eu vou lhe mostrar esse texto. Muito bem, já estamos de volta com a Arena do Futuro, hoje tratando de Apocalipse 17, falando da estratégia do inimigo dentro da série Apocalipse, a Resposta. Fique atento porque eu prometi um verso que seria um verso esclarecedor, que daria todas as explicações para a gente entender definitivamente onde está localizada essa mulher, essa igreja, a mãe, a prostituta, a meretriz de Apocalipse capítulo 17. Vamos então para a Bíblia. Apocalipse 17, verso 3. Atenção, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes e blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Esse texto mostra a direção, mostra o endereço, mostra a localização geográfica. Quer ver? A Bíblia fala que a mulher estava montada, sentada, estabelecida em cima de uma besta, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Veja agora o texto principal. Apocalipse 17, verso 9. 17, verso 9. Diz assim: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Ouviu isso? Especialmente a primeira parte do verso deixa bem claro a localização geográfica onde está estabelecida a sede dessa igreja. Eu vou ler outra vez. Apocalipse 17, verso 9. Olha só. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Ouviu isso? Então a mulher está sentada, ou seja, estabelecida, numa região geográfica onde tem 7 montes. Como diz a Bíblia, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. E você já sabe, qual é a cidade que é conhecida como a cidade das 7 colinas? A cidade dos 7 montes, qual é? Diz para mim. Você sabe, não sabe? Diz aí qual é. Claro, é exatamente essa. É a cidade de Roma. A cidade de Roma. Essa é a cidade das 7 colinas. Eu estive em Roma recentemente, gravando o DVD A Última Esperança. E eu fui lá no Monte Palatino. Palatino é um dos 7 montes. Tem Palatino, tem Aventino, tem Viminal, são 7 montes. Mas eu fui no Palatino. O Monte Palatino, que é um dos 7, é o local onde havia o palácio de Nero. Nero foi aquele que botou fogo em Roma e depois colocou a culpa nos cristãos e ficou lá no Monte Palatino dando gargalhadas e rindo dos cristãos enquanto Roma pegava fogo.
Então, são 7 montes, ok? E a Bíblia então diz, nos quais a mulher está sentada. Entendeu? Então, a igreja de Apocalipse 17 está em Roma. É a igreja romana. E nesse caso, a Bíblia Sagrada diz assim, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. Aí está o endereço, aí está a geografia, aí está a localização. Não precisa você buscar mais informações, porque essa já é suficiente. Embora você deve continuar estudando, deve continuar buscando a palavra de Deus. Mas a Bíblia é claríssima com relação a isso. Ou seja, isso para nós já é suficiente. Entendeu? Agora veja, você sabe qual é a igreja, onde ela está estabelecida. E o inimigo tem trabalhado durante vários séculos, tem trabalhado para usar um movimento religioso e para pisar nas verdades de uma maneira inteligente, sutil e astuta. Entendeu? Ou seja, é tão sutil, o negócio é tão bem feito, que quando a gente começa a falar as verdades da Bíblia, a impressão que passa para alguns é que a gente está criticando, é que a gente está sendo deselegante, é que a gente não deveria falar isso que nós estamos falando aqui, entendeu? Ou seja, falar a verdade acaba produzindo até uma oposição. Uma oposição. E não deveria ser assim. Não deveria ser assim. As pessoas deveriam ficar felizes por descobrirem na Bíblia coisas incríveis como estas. Só que a armadilha do inimigo foi tão bem feita, que eu vou ser bem sincero com você. Se eu abrir aqui a caixa de ferramentas e começar a falar tudo que está aqui, é capaz deles mandarem me prender. Sabia disso? Por quê? Porque o inimigo armou um negócio tão bem armado, tão bem feito o negócio, que é uma obra-prima do inimigo. E tocar nesse assunto aqui não é tão fácil. Seria mais fácil falar assim, não, Jesus ama todo mundo e está tudo certo. Não seria mais fácil? Seria mais fácil. Só que eu sou pastor. E pastor precisa conduzir as ovelhas. Precisa ensinar o caminho certo para as ovelhas. Porque quando Jesus voltar, ele vai perguntar para mim e para todos vocês que são pregadores. Ele vai perguntar assim, você ensinou a verdade para o meu rebanho? Ou você ficou com medo? Ou você quis omitir? Amigo, nós não devemos nos omitir. O que está na Bíblia Sagrada, nós podemos e devemos explicar. Claro que com bastante respeito às pessoas, mas tem coisas que você não pode deixar de falar. E aqui estamos falando com a intenção de proteger você. Ou seja, você e eu deveríamos ficar chateados com aqueles que nos enganaram durante tanto tempo. E não ficar chateados com o Arena, porque o Arena está mostrando na Bíblia as verdades da palavra de Deus. Entende? Então, amigo, abra os olhos para que você venha tomar uma decisão certa, da maneira certa, pelo caminho certo, conforme diz a palavra de Deus. Eu quero falar para você uma coisa. Eu não nasci num lar adventista. Quando eu nasci, minha família toda era católica, como a maioria das famílias brasileiras. E eu cresci nesse ambiente da igreja romana. Me tornei sacristão. E fui sacristão por 5 anos. Até que um dia, Deus falou comigo de uma maneira impressionante. E você sabia que Deus fala com a gente? Sim, Deus fala com a gente. Ele falou comigo. Mas sabe como Deus falou comigo? Assim, eu estava dentro da igreja, 2 horas antes da missa, e eu peguei a Bíblia para ler. E eu não sabia nem o que deveria ler na Bíblia. E abri a Bíblia assim, aleatoriamente, em qualquer parte. E quando abri a Bíblia, caiu em Êxodo capítulo 20. E eu, dentro da igreja, sacristão, buscando entender a palavra de Deus, quando eu li os 10 mandamentos, aquilo foi um terremoto no meu coração. Eu li, eu estava lendo, mas eu não estava acreditando que estava escrito aquilo ali. Porque eu não sabia, eu não tinha conhecimento da palavra de Deus. E quando eu li os 10 mandamentos, aquilo me despertou. Me despertou de uma tal maneira que eu comecei agora a sentir o desejo de conhecer mais a Bíblia, de saber mais as verdades. E eu busquei conhecimento, busquei com o meu sacerdote, busquei com outras pessoas, e eu queria saber mais. Eu quero que alguém me explique isso daqui. Por que aqui diz uma coisa e a gente faz outra? Por que a Bíblia diz A e a gente faz B? Por que aqui está escrito para fazer dessa forma e nós fazemos de outra forma?
Aí eu comecei a perceber que alguém havia mexido na Bíblia. Alguém havia mexido ou adulterado textos e doutrinas da Bíblia. Então, eu fui buscar e olha eu aqui. Olha eu aqui. Então, você também pode buscar. Você também pode estudar. Não creia no que as pessoas falam. Apenas creia no que está escrito na Bíblia e comprove na história. Busque na palavra de Deus e na história. Aí você vai saber a verdade nua e crua. Agora, pensa bem antes, porque quando você descobrir a verdade, você vai ter que tomar uma decisão. Quando você descobre a verdade, Deus te pede uma decisão. Como hoje, aqui. Você está assistindo a Arena e hoje você vai ser convidado a tomar uma decisão. Ou seja, Deus está chamando você agora para tomar uma decisão. Uma vez que você conhece agora a palavra de Deus, especialmente Apocalipse 17. Deus agora exige de você e de mim, exige, vamos botar entre aspas, que nós tomemos uma postura. Agora, você pode tomar a decisão tanto para a direita quanto para a esquerda. Ou seja, você pode aceitar ou rejeitar. Isso é uma decisão sua. A minha parte é abrir a Bíblia, ensinar a verdade e te dar a opção de decisão. Você pode fazer isso. Você tem o livre-arbítrio, você tem liberdade de escolha. E você pode optar pela verdade ou não. Só que você tem que saber, a decisão que você tomar vai ter consequências eternas. Se você tomar a decisão pela verdade da palavra de Deus, você vai ter a vida eterna. Se você tomar a decisão de não aceitar a palavra de Deus, você vai ter a perdição eterna. Isso serve para você e serve para mim, serve para qualquer um de nós. Mas eu sei que você é uma pessoa sincera. E se você está aqui, é porque você deseja a salvação e a vida eterna. Por isso, louvado seja Deus, meus parabéns, fica firme, porque eu vou mostrar daqui a pouco, em Apocalipse 18, qual é o plano de Deus para a sua vida. Qual é o chamado de Deus para você hoje, aqui nesse programa. Entendeu? Eu estou falando com você, exatamente com você. Você deve estar pensando, será que está falando comigo, pastor? Sim, é com você que eu estou falando, com você. Deus está chamando você, hoje, para você começar uma vida nova. E não tenha medo, não tenha medo. Não fique em cima do muro. Com Deus é assim, é sim, sim e não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Entendeu? Então, fica firme, que eu vou te mostrar daqui a pouco o chamado de Deus para a sua vida. Amém? Ok, então vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 18. Apocalipse 18, a partir do verso 1. Verso 1, verso 2, verso 3 e verso 4. Esses 4 versos são extremamente importantes. Ouça. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Número 2. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Número 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Número 4. Ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Uau, que texto impressionante esse, não é? Olha só, o versículo 3 me impressiona. O 3, olha o que diz o 3. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Quantas nações? Vamos, quantas? Responde. Quantas nações? Quantas? Todas. Isso quer dizer que o Brasil também. Isso quer dizer que o Brasil também. Isso quer dizer que os países da América do Sul, os países do mundo inteiro, beberam do vinho prostituído dessa mulher. Ou seja, as pessoas estão comprometidas ou compromissadas com essa mulher. Que coisa impressionante. Parece que tem uma dívida entre eles. E por isso, os governantes precisam ficar do lado dessa igreja. Precisam botar dinheiro, apoiar, entendeu? As pessoas desse movimento do capítulo 17 aprontam tanto, mas o governo protege, as pessoas protegem.
Incrível isso, não é? Pois é o que diz o verso 3. Todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Agora, não esqueça que o verso 2 fala o seguinte: caiu a grande Babilônia. Ou seja, o verso 2 profetiza que um dia, muito em breve, a grande Babilônia vai cair. E sabe quando que ela vai cair? Quando os sinceros, os homens e as mulheres sinceros, saírem de lá. Saírem de lá. E Deus diz: sai dela, povo meu. É sobre isso que eu quero falar com você agora, aquela conversa de coração para coração, ok? Vamos conversar agora, sentado aqui na minha cadeira ou no meu sofá. Vamos tratar desse detalhe do verso 4. Aqui estamos, Apocalipse capítulo 18, versículo 4. Vamos ler outra vez, diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Amigo, vem cá. Vem cá. Chega mais perto. Pode vir. Vem mais perto. Vem, pega a sua cadeira e põe mais perto da televisão. Puxa o sofá mais perto da televisão. Ok? Pode chegar mais perto. Você está deitado na cama? Levanta dessa cama. Vamos, levanta dessa cama. Guarda o celular, tira o celular da mão. E fecha o computador. Isso. Fecha o computador. Chegou pertinho? Está bem pertinho de mim? Olha o que eu vou te dizer. Você é uma pessoa escolhida por Deus. E quando eu falo escolhida, deixa eu explicar. Deus escolheu todo mundo. Não é só você. Eu estou falando para você porque você está aqui agora. Mas Deus escolheu todo ser humano. Ou seja, todo ser humano é amado por Deus. E Jesus morreu para salvar a todos. Mas como eu estou falando com você, então é isso que eu vou te falar. Deus escolheu você para ser um filho dele, um servo fiel, uma pessoa feliz e uma pessoa que se prepara para a vida eterna. Agora, o que é que Deus quer de você? Que você saia do caminho errado e venha para o caminho certo. Por isso ele fala no verso 4, sai dela, povo meu. Povo meu quer dizer meus filhos, entendeu? Minhas ovelhas. Sai dela. Esse dela é da Babilônia, tanto da mãe quanto das filhas. Você precisa sair do erro e precisa vir para a verdade. Deus está chamando você para tomar a decisão que eu tomei. Eu tomei essa decisão e não me arrependi porque tomei a decisão certa, na hora certa. Hoje é o seu momento, agora é a sua hora, hoje é o seu chamado. Então, se você deseja ouvir o chamado de Jesus, sair da grande Babilônia, sair das filhas da Babilônia e fazer parte da igreja verdadeira, se esse é o desejo do seu coração, eu vou orar por você. Se você deseja isso. Eu sei que você deseja, eu sei que essa é a sua decisão porque é a mesma minha. E nós queremos a vida eterna. Então, meu amigo, eu vou fazer uma oração. Depois da oração, procure uma igreja adventista do sétimo dia, vá até lá, procure o pastor ou procure o ancião da igreja e diga assim, ó, o pastor Luiz Gonçalves, do Arena do Futuro, me pediu para vir até aqui. Eu estou aqui e quero conhecer mais a Bíblia e quero me preparar para o batismo e também para a volta de Jesus. Venha e você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Amém? Amém? Vamos, diga amém. Não tenha medo, rapaz. Ei, não tenha medo de tomar uma decisão dessa. Não importa quem você é, não importa por onde tem andado, o que você tem feito, Jesus está chamando você hoje. Aceite o chamado, aceite o convite, abra o coração, deixa o Espírito Santo entrar na sua vida, deixa Jesus fazer uma revolução na sua vida. E eu tenho certeza, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Vamos orar? Curve a sua cabeça, feche os olhos, vamos orar. Querido Deus, nosso eterno Pai, obrigado porque nós entendemos hoje a Tua santa palavra. E vimos também que o inimigo usaria um movimento religioso para lançar as verdades por terra. Mas nós sabemos que o Senhor tem os seus filhos, as suas ovelhas, o rebanho do Senhor. E o Senhor hoje está chamando essas ovelhas, chamando esses filhos. Querido Pai, esse homem, essa mulher que está orando comigo, já entendeu o chamado, já tomou a decisão e a partir de agora vai procurar a igreja e vai buscar conhecer melhor a Tua santa palavra. Abençoa essa decisão,
abençoe essa família, abençoe essa pessoa e prepare essa pessoa para o novo nascimento e também para a volta do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.